E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o projeto da embreagem de 3 molas da bike motorizada, beleza? Se você ainda não viu os outros vídeos que eu já postei sobre o projeto da motorizada, eu vou deixar o link aqui embaixo e também no card aqui em cima para você assistir os episódios anteriores, beleza? Então, bora pro vídeo que eu vou mostrar aqui como que eu fiz a embreagem de 3 molas. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Basicamente, ela aqui já está pronta. Esse aqui, ó, vai ser o eixo que a gente vai usar. Vai ter uma contraporca aqui, certo? E aqui a parte original no eixo aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás aqui, ó. Que seria essa aqui. Essa aqui fica pro lado da embreagem, aqui pro lado do peão. E aqui vai a esfera e o eixo, beleza? No eixo aqui, ela tem um detalhezinho aqui, ó, da esfera, onde a esfera encaixa aqui, certo? Aqui eu fiz o corte e também fiz aqui, ó, esse detalhe aqui da esfera, para ela ficar localizada bem nessa região. O eixo aqui, ó, basicamente é um eixo assim, ó, cortado, certo? Otávio, qual foi a medida que eu deixei? Esse aqui, ó, ele tem total 82 milímetros, certo? Só que eu me baseei aqui pelo original. Eu deixei a haste dele aqui original, certo? Aqui acaba a rosca. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui acaba a rosca. Então, bem nessa localização aqui também acaba a rosca. Então, eu me posicionei por aqui, ó, por essa parte aqui, até aqui, ó. Então, eles ficaram com o mesmo comprimento. Só que aqui eu tenho mais rosca. Porque aqui eu adaptei um outro disco aqui, que fica preso aqui na parte da embreagem, nessa parte da embreagem, e onde eu consigo enroscar ele aqui, eu vou mostrar para vocês. E basicamente eu fiz o corte nele aqui, ó, para utilizar essa chave aqui, ó, para fazer a regulagem aqui, ó. Ou seja, quando ele fica aqui dentro aqui, aí vai vir a esfera e esse outro eixo aqui, ó. Na medição original, antes de eu desmontar o motor, eu fiz a medição aqui, ó. Essa parte daqui até aqui tinha que ter 11,60. Ou seja, ó, basicamente ali, ó, no paquímetro, seria basicamente isso aqui, ó. Essa ponta de eixo, ela fica basicamente nessa medição aqui, ó. Antes de desmontar aqui o original, o sistema original, eu analisei essa medida aqui e anotei ela, tinha 11,60. E logo aqui eu ainda tenho rosca aqui, ó, para esse disco aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui o sistema da parte de trás aqui vai ser original. E aqui, ó, a gente vai pegar o disco, ele vai vir aqui, né? Certo? E aqui, só que nesse sistema aqui, já vai vir montado assim, ó. Vou colocar ela aqui, ó. E vou enroscar aqui, ó. Certo? Olha lá, eu enrosco aqui no centro aqui, ó. Só que antes de enroscar, eu posso colocar essa contraporca aqui, ó. Ela vai ficar localizada aqui. Eu vou girar ela aqui, ó. O eixo vem passando assim direto e ela tá solta ainda. Só que aqui eu consigo ainda aumentar a distância para cá ou reduzir a distância. Então quando eu montar aqui, ó, colocar a esfera, colocar essa parte aqui, ó, nota que aqui ela ficou para dentro. Só que aqui também o eixo tem que ser encaixado, ela vai encaixar toda aqui, né? Só que aqui é só para exemplificar para vocês. Caiu aqui. Esferinha. Então, basicamente aqui, ó, eu consigo girar aqui, ó, e aumentar a distância lá, ó, certo? Na medida que eu preciso, para fazer a regulagem da embreagem. Porque aqui vai a peça que vai virar isso aqui e empurrar
e onde vai fazer aqui, desprensar aqui, certo? Então essa é a primeira regulagem que eu fiz. Não vou usar o sistema original. Por quê? Como aqui eu fiz para regular assim essa medida, se eu coloco o original, eu teria que fazer o furo e ficar regulando aqui, certo? Para usar mais uma mola aqui. Mas nesse caso não vai ser necessário usar, então eu descartei, vou montar só assim. É até bom que diminui peso, como aqui eu coloquei esse disco aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, já aumenta o peso. Então eu retirei toda essa parte aqui, ó, que já é um peso a menos. Basicamente é quase o peso do disco aqui, certo? Então por aqui eu faço essa regulagem, depois que eu fiz a regulagem, eu venho aqui e aperto essa porca aqui. Eu posso colocar uma chavinha aqui, ó, e bater aqui, ela vai travar aqui, ou seja, vai ficar travado. E quando acionar, esse eixo ele está parafusado nessa peça aqui, que vai deslocar ela aqui, ó, puxar ela com a carga dessa mola aqui, ó, certo? Eu vou desmontar aqui para vocês verem, ó. Vou tirar essa parte. Aqui, ó, bem simples, ó. Quando eu for montar, antes de montar eu já vou regular, depois eu vou só montar, encaixar e depois colocar as molas. Aí eu já posso montar assim, ó. E se eu quiser tirar tudo, dessa forma. Mas nesse caso aqui, essa peça ela ainda tem uma porca aqui que aperta ela. Então, só essa parte aqui que vai ser desmontada assim, ó. Então o eixo vai sair junto com essa parte superior aqui que eu vou mostrar para vocês desmontado, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Existem outras maneiras de fazer, certo? Esse aqui é o projeto inicial, a parte dos parafusos aqui, com essas arruelas aqui, eu coloquei eu fiz aqui, na realidade, eu cortei um prisioneiro, vou mostrar para vocês, só para colocar como guia, mas eu também posso fazer, eu tenho essa peça aqui, nem sei de que é, mas também deu certinho aqui, eu posso colocar um parafuso alho, levar num torneiro para fazer para mim mais 3 peças dessas, e ao invés de usar esse parafuso assim, ó, eu colocar com um parafuso alho aqui que ele entra e fica alojado aqui dentro. Aí fica essa peça aqui, certo? Então tem várias maneiras de se fazer. Eu vou desmontar aqui, ó. E outra, antes de eu desmontar aqui, para montar essa mola aqui, eu fiz com um parafuso cortado. Então, na hora de montar, eu vou precisar dessa ferramenta aqui, ó, que é de montar a mola em cabeçote. Eu vou posicionar ela atrás do motor e vou flexionar aqui, empurrando, flexionando as molas. Quando eu flexiono as molas, eu venho com esse parafuso e aperto. Por quê? Para dar a medida aqui certinho, que os parafusos têm que ficar certinho aqui, ó, e dar a medida aqui, ó, que seria 27 milímetros de montagem. Nesse caso aqui tem até menos, tem 25. Eu utilizo essa ferramenta aqui, ou você pode colocar um paquímetro aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 27, aqui tem 25. Se eu colocar até aqui nessa montagem, tem 25. Então eu consigo aumentar a carga de mola, de 27 para 25. Tem todos os dados. Sobre os dados da carga de mola, já fiz um vídeo, vou deixar o link no card aí para você ver a carga das molas com 27 milímetros de montagem, com 25, certo? Então aqui eu consigo montar com 27, com 26 ou com 25. E ainda ter o parafuso rente. Só que para o parafuso entrar e encostar ali embaixo, eu preciso flexionar a mola. E para isso eu preciso dessa ferramenta aqui, certo? Existem uma outra maneira de fazer que eu vou mostrar para vocês, que você não vai flexionar a mola, mas aí você vai precisar de um parafuso todo que rosqueia todo, beleza? Ou quase todo. Eu vou desmontar ela aqui. Então aqui, ó, vou desmontar ela aqui, ó. Nota que ela pula, tá vendo? Porque ela tá flexionada, certo? Então aqui, ó, o que acontece? Tem a mola, aí eu tenho o parafuso, todos os parafusos estão nessa medida, certo? Aqui, ó, para ele pegar ali embaixo, ó, que pegou, ó, eu teria essa medida. Só que eu tenho que flexionar a mola para ela encaixar aqui, ó. Por isso que eu preciso dessa ferramenta aqui, ó, certo? Um outro sistema que eu poderia fazer aqui é vir com um parafuso aqui, ó, soldar ele, certo? Soldar ele aqui, ó, ele ser todo de rosca, soldar ele, depois colocar a mola e flexionar ela o quanto eu quero. Só que aí vai ficar com ponta de parafuso para cima aqui, certo? Vai ficar com essa ponta aqui para cima, como se fosse assim, ó. Eu flexionava ela aqui com a porquinha, ó. A porquinha desceria, mas ficaria uma ponta de parafuso aqui. Eu não quis
deixar essa ponta de parafuso para não acontecer um acidente. Às vezes você esbarrar, isso aqui machuca. A chance aqui de esbarrar assim, pode ser que machuque menos, não que não machuque, certo? Se eu colocar assim e ainda tampar o parafuso, a chance de esbarrar e machucar é menor ainda, certo? E aqui guia a mola. Uma outra coisa que eu estou pensando em fazer aqui é o seguinte. Aqui antes, só que antes de eu mostrar isso, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu tirei a mola, certo? A mola aqui, eu peguei um guia, cortei ele, refurei ele, certo? Para passar aqui no parafuso aqui, ó, certo? Aí eu coloco uma arruela, essa arruela aqui, ó, ela tem 2 milímetros. Isso aqui é o quanto você corta, é só cortar a tampinha aqui, ó, certo? A mola aqui tem 39, aí o parafuso cortado aqui, ó, é M7, tem 54,4 milímetros. Aqui, mais, aí o que eu faço? Isso aqui, aí ele encaixa, tem uma arruelinha, certo? Ela é menor um pouco, então eu venho com essa arruela aqui só para dar a distância certa aqui, de eu apertar até aqui embaixo. Se eu apertar até a face aqui, fica com 25 milímetros de montagem aqui, certo? Aí eu venho aqui, ó, e monto, só que não tem como eu montar assim. Aí eu venho com essa ferramenta lá no motor, né? Já fiz o teste, a carcaça é aberta aqui atrás, você vai posicionar atrás, vai flexionar e vai apertar. Depois que apertar, você vai até encostar, porque aqui não tem como você ver. Encostou, você volta um pouquinho e já vai estar pronto. Ou você usa essa ferramenta aqui, ó, ou o paquímetro mesmo, na hora que você estiver apertando, e deixa com 27 ou com 25 milímetros na hora de montar, certo? Aí você olha assim certinho, vamos supor, se eu fosse com 25, posicionar aqui em 25, ó, se fosse 25 assim, ó, eu posicionaria aqui. Então a mola aqui total teria que vir assim, ó, flexionada até aqui, certo? Para ter 25 milímetros na montagem, certo? Isso para dar a carga de mola que eu preciso, para ter mais carga de mola, porque não adianta também eu pegar essa mola aqui, ó, e cortar ela para deixar ela menor. Fazendo isso, eu diminuo a carga de mola. Diminuindo a carga de mola, talvez com 3 molas aqui, se eu calçasse daqui eu teria mais carga, certo? Então, não corte a mola. Use a mola, mas entenda o quanto você precisa deixar a mola flexionada para dar a carga que você precisa, certo? Na embreagem. Aqui, o que eu devo fazer aqui é o seguinte, como eu coloquei um guia em cima, mesmo que isso aqui levante, não vai encostar no guia ali, certo? Que seria isso aqui, ó, se eu fizer esse sistema. Se eu fizer esse outro sistema aqui, ó, esse é o guia, tá vendo? Ó, já até encaixa, vai ser assim, e o parafuso aqui não vai ser assim, ó, ele vai ser ali. Aí ele vai entrar até aqui, ó, e vai ficar flexionado, vai flexionar a mola. O que eu devo fazer aqui é levar no torno esse disco, e aonde a mola fica aqui, ó, bem no centro certinho, aqui, pedir para fazer um rebaixozinho só de 1 milímetro para a mola encaixar aqui certinho. Ou seja, ela não vai ter o risco de ficar sambando aqui, ó. Com o guia, quando eu coloco o guia, por que eu coloco o guia aqui, ó? Esse guia, se eu for usar esse sistema aqui. Porque assim, ó, a mola, ela encosta aqui, ó. Então, quando gira o sistema, ela não vai ficar saindo fora. Se eu monto assim, ó, aqui tem uma, porque eu tenho que comprar um outro desse aqui, ó, desse parafuso aqui para cortar. Como eu não tinha, eu montei. Só que se você montar só assim, ó, com a arruela em cima e o parafuso, pode acontecer que quando girar em funcionamento, a mola fica saindo fora assim, ó. Certo? E ela pode ficar torta, então eu vou guiar ela por cima e, se possível, eu vou fazer aqui um rebaixo aqui só para ela encaixar aqui, ó. Ela vai ficar encaixadinha aqui, de no máximo aqui 1 milímetro. Só para ela se encaixar aqui, ó. Ela vai ficar encaixadinha e ela não vai girar, certo? Nesse disco aqui, ó. Esse disco eu já tinha mostrado para vocês no dia da carga de mola, certo? O que eu fiz? Eu refurei ele todo para aliviar peso. Aí, a gente tem 3 furos centrais aqui, ó, que é onde fica localizado aqui, ó, para a gente posicionar aqui e colocar os parafusos ali, ó. Certo? Aqui tem rosca, para pegar aqui esse pino que a gente fez, ó. E tem 3 furos menores aqui. Aqui no disco original tem 2. Eu fiz mais um, fiz rosca e coloquei 3 parafusos, segurando esse disco aqui. Tá travado aqui, ó. Vou desmontar aqui para vocês verem. Aqui, ó. É um parafusinho pequenininho, ó.
3 parafusos também. E aqui o disco sai, ó. Certo? Esse disco aqui, ó, pedi o torneiro para fazer para mim. Ele tem um guia aqui, ó, que entra aqui, ó, nessa peça aqui, para ele não ficar solto. Então ele tem um guia, ele encaixa certinho. Eu venho aqui, ó, com os parafusinhos e parafuso aqui, ó. Com esses parafusos aqui, certo? Aqui, eu fiz assim, ainda falta, eu vou planar ele um pouco ainda. Eu só lixei ele, mas eu vou planar ele ainda um pouquinho, certo? E talvez fazer o rebaixo aqui para encaixar a molinha. Não vou fazer o furo total da mola, porque senão a mola vai encaixar aqui embaixo, certo? Não vai ser assim. E se eu fizer para a mola passar, isso aqui tem que ser maior que a mola, porque isso aqui vai ficar subindo e descendo. Mas não, a mola vai ficar por cima. Então, se eu fazer, vai ser assim. Se eu não fazer, vai ser montado igual eu mostrei para vocês. Aí vai ter só o guia aqui, ou uma peça igual essa aqui, ó. Montada. Aí vai ser montada assim, ó. Certo? Aqui tá o guia, ó. Assim, vamos lixar. Aqui eu fiz os furos para aliviar peso na peça, deixar ela mais leve. Aqui fiz uma preparação aqui, ó, para ajudar na temperatura aqui no funcionamento. Então fiz aqui esses furos, certo? E vai funcionar dessa maneira a embreagem de 3 molas, beleza? Então eu já passei aqui para vocês a medida dos parafusos. Se eu coloco um cabeça-alho aqui, ele vai ter a mesma medida, certo? Só que aqui, o cabeça-alho, se eu ponho uma peça nessa medida, eu tenho que fazer o contrário, porque aqui, ó, eu tenho só 2 arruelas. Então essas arruelas aqui por cima, aqui, ó, para dar a medida nesse parafuso que eu mostrei para vocês, ó, tem que ter, ó, 4 milímetros. Então daqui até aqui 4 milímetros. Nesse caso aqui, se eu fosse usar essa peça, ó, a mola ela encaixa aqui embaixo. Daqui até aqui tem 6, certo? Só que eu preciso descontar essa parte aqui, porque o parafuso ele encosta aqui embaixo. Então aqui, ó, tem 5,78. Ou seja, eu poderia usar essa peça aqui e deixar com 25 na montagem, que mesmo assim o parafuso não ia sair aqui. E poderia fazer 3 peças iguais a essa aqui, certo? Se você gostou desse sistema, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Se você quer aprender mais sobre preparação de motores 2 tempos, vou deixar o link do meu curso aqui embaixo para vocês. E é o seguinte, na montagem eu vou mostrar para vocês ela em funcionamento. E se tiver alguma adaptação fora isso aqui que eu mostrei para vocês, eu trago. Então se inscreve aí para não perder os próximos episódios e a gente se vê no próximo vídeo.